E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo agora a gente vai estar vendo aí tudo que o Craque Vila e o pessoal do Mesa Redonda falaram sobre mais uma vitória do São Paulo. São Paulo que vinha aí de resultados negativos, venceu e venceu bem o São Bernardo fora de casa com grande atuação de André Silva, Oscar e boa estreia de Wendel. Então, antes de mais nada, eu já quero que você comente aí. Você acha que o André Silva deve ser titular dessa equipe do São Paulo no lugar do Caleri? Comenta aí, quero muito saber a sua opinião. Também não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, deixa o like também para fortalecer o trabalho aqui desse jovem São Paulino. A gente vai assistir o vídeo junto. No final do vídeo, você sabe, eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários. A gente vai falar muito dessa partida de hoje, da classificação, e o Tricolor vai decidir em casa as quartas do Paulista. Crédito, direitos autorais, sem inscrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. De Liz no lugar do Zubeldia, a gente vai esmiuçar tudo isso. Primeiro, o jogo, vitória do São Paulo. São Paulo não conquistava uma vitória há 5 jogos. Tá a Marina lá em São Bernardo ainda. Deixaram a iluminação pra Marina Buffon. Quem tem moral tem, hein, Marina? E o São Paulo voltou a vencer. Boa noite. Olá, Garrafa, boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, você viu a moral? Eu acho que realmente eles deixaram essa luz aqui pra gente só, viu? Porque todo mundo já foi embora, tá um silêncio aqui agora, algo muito diferente do que aconteceu nos 90 minutos de jogo entre São Bernardo 1, São Paulo 3, aqui na cidade de São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio. Muita torcida presente hoje, principalmente, obviamente, aqui da torcida da casa, que estava esperando mais uma vitória. O São Bernardo não perdia aqui em casa desde a segunda rodada contra o Mirassol, justamente, que foi hoje o Palmeiras venceu aí, né? E aqui dentro de casa, então, essa foi a segunda derrota do São Bernardo nesse Campeonato Paulista. O São Bernardo que já estava classificado para as quartas de final e que possivelmente seria o primeiro colocado, só dependendo aí do resultado da Ponte Preta, que acabou não acontecendo. Por conta disso e também por atletas que estavam pendurados, o Catalá colocou uma equipe sem o goleiro titular, por exemplo, e sem o ataque titular também. Mas o São Paulo também precisou fazer algumas modificações aí, também não colocou o Caleri, que estava pendurado, o Enzo, lateral esquerdo, também estava pendurado, foi preservado, o Alisson segue sendo preservado, vai estar à disposição para as quartas de final, Alan Franco também da mesma forma não esteve em campo porque estava pendurado. Enfim, o dia adotou essa estratégia para conseguir levar os seus atletas para as quartas de final, porque o São Paulo também já estava classificado, a gente sabia, mas precisava garantir a liderança do Grupo C, algo que aconteceu com essa vitória aqui. Inclusive foi importante essa vitória, porque o Novo Horizontino também venceu nessa última rodada, e caso o São Paulo tivesse empatado ou perdido, aí seria definida essa vaga das quartas de final para a semi, lá na cidade do interior de São Paulo. Bom, São Paulo já desde o início começou o jogo bastante ali focado na vitória, teve chance já desde o início, 9, 10 minutos, com o Lucas, Oscar, com o André Silva também, e daí depois, efetivamente, o André faz um gol, ele inicia essa abertura de placar aos 19 minutos, depois de um cruzamento do Oscar, direto para a cabeça dele, ele faz esse gol, depois ele também faz um outro gol, segundo gol do São Paulo ainda no primeiro tempo, depois de um cruzamento rasteiro do Wendel, o Wendel que jogou hoje pela primeira vez como titular, ele havia feito a estreia dele contra a Ponte Preta, entrou ali no final do jogo, o São Paulo já estava perdendo, teve gente até que passou despercebida essa estreia do Wendel, e hoje ele estreou até como titular com uma assistência. São Paulo volta para o segundo tempo com o mesmo time, exceto sem Pablo Maia, porque no finalzinho ali do primeiro tempo, aos 37 minutos, o Pablo Maia acaba torcendo o tornozelo direito, até preocupa um pouco São Paulo, ele saiu aqui do estádio um pouco antes do jogo acabar, inclusive, para realizar exames em São Paulo, de imagem, enfim, o resultado deve sair hoje, a gente deve apurar para saber se foi alguma lesão um pouco mais grave aí do Pablo Maia, preocupa, portanto, essa lesão sim dele, que foi no tornozelo, não se sabe ainda a gravidade desse problema. Aí, por conta disso, então, o Zubeldia teve que fazer essa substituição, colocou o Bobadilla em campo ainda no final do primeiro tempo. Para o segundo tempo, o Catalá fez algumas substituições, e aí aos 8 minutos, o São Paulo teve um pênalti contra, o Cédric faz o pênalti na leitura da árbitra, em cima do Helder, zagueiro Helder, e aí o Fabrício
isso que tinha entrado nessas mudanças do Catalá, acaba fazendo 2-1. E aí, muito torcedor do São Paulo, Garrafa, deve ter ficado um pouco assim, com medo, porque foi justamente numa situação de início de segundo tempo que a Ponte Preta virou o jogo lá no estádio do Morumbi no meio da semana passada. Mas não foi isso que aconteceu hoje, viu? O São Paulo conseguiu manter a calma, o André Silva até fez um terceiro gol que acabou anulado pelo VAR por conta de impedimento. E aí, no finalzinho, depois entrou Luciano, entrou Caleri, aí o Arboleda fechou essa conta. Em relação ao Zubeldia, ele estava aparentemente um pouco abatido, essa é uma impressão minha, não é informação, eu senti ele um pouco abatido sim, mas estava dizendo ali que estava, como é que se diz? Estava tudo bem receber essas críticas que ele vem recebendo nessas últimas semanas, porque afinal ele considera que essas críticas são justas. 5 jogos sem vencer, como você comentou, né, Garrafa? Então foi uma grande sequência aí, derrota para o Bragantino, começou lá num sábado, depois fora de casa contra a Inter de Limeira, contra o Velo Clube, depois contra o Palmeiras e por fim fechando contra a Ponte Preta, 5 jogos em que o São Paulo jogou muito mal, exceto contra o Palmeiras, que a estratégia acabou dando certo, saiu com um empate lá do Allianz Parque. Mas hoje aqui, de fato, o São Paulo jogou bem, conseguiu dominar a partida e sair com esses 3 pontos e garantindo a liderança do Grupo C para jogar no Morumbi às quartas de final, algo muito importante, né, Garrafa? Você tem alguma coisa para me perguntar? Tô sentindo alguma coisa do Zubeldia? Quero saber. Aliás, hoje ele terminou o home office dele, né? Porque é o técnico home office. Ele fica mais suspenso, trabalha do sofá. Uma moleza de o técnico home office, virou folga, né? Porque, aliás, o auxiliar dele tem que ganhar um salário quase igual, porque ele trabalha mais que o Zubeldia. Né? Hoje não estava em home office. Você conversou com... Falar o quê? Mas o Abel diminuiu. O Abel diminuiu. Mas já ficou também. Mas tudo bem. Mas, não, esse ano, mas o Abel era home office também, deu uma parada. Mas mudou muito. Que aqui tem que falar, né, Sérgio? Mas eu quero saber se o Zubeldia falou algo sobre o jogo e se for sobre a história do Fernando Diniz, você segura aí. Primeiro sobre o jogo, você tem alguma declaração do Zubeldia e do Fernando Diniz, segura aí, porque surgiu um bochicho de que comenta-se que na primeira maior vacilada do Zubeldia, o Diniz pode estar chegando. O home office hoje falou, foi aí em São Bernardo, conhecer São Bernardo, ele gosta de dirigir o time do sofá, né? Garrafa, sim, conversamos, ele estava aqui na zona mista, não, na coletiva de imprensa, né, depois da partida, como eu falei, parecia um pouquinho mais abatido, falou sobre essas críticas que ele considera justas, falou sobre a partida, sobre a estratégia que ele traçou para jogar hoje, falou sobre Cédric na lateral direito, falou sobre o Wendel também e, claro, falou sobre o André Silva. Aliás, Garrafa, o pessoal que acompanhou o Gazeta Esportiva essa semana, viu que a gente fez uma entrevista exclusiva com o André, e não é por nada não, mas depois que eu entrevistei ele, o homem fez quase 3 gols aqui, tá? Que um não valeu. Ele falou que ia ser o primeiro hat-trick dele pelo São Paulo, pela carreira, enfim. Teria sido muito legal se ele tivesse feito os 3 gols, fez 2 e garantiu com certeza essa vitória aqui. Mas, enfim, falou sobre o André, falou sobre continuidade de trabalho. Teve uma questão que ele foi perguntado ali se ele estava se sentindo respaldado, e aí ele interrompe um pouco ali a questão da colega, né, da Tati Tavares, que é da Band, e ele diz, não. Ele meio que desconversa e fala, eu senti vergonha de ter ficado 5 jogos sem vencer pelo São Paulo. Daí ele lembra daquela situação do ano passado, quando o São Paulo estava buscando a classificação para a Libertadores, que também ficou um período ali no final do ano sem vencer, que ele também sentiu vergonha naquela época, sentiu vergonha agora também, mas disse que acho que eu vou, no apagar das luzes vou chamar a sonora do Zubeldia para vocês ouvirem, que acho que é melhor ele falando do que eu, tá? Olha aí. Lo que uno siente es vergüenza cuando pasan 5 partidos y no gana. Estamos en un equipo grande y uno quiere ganar. Entonces lo que aconteció el año pasado, que clasificamos a Copa Libertadores, y las últimas 5 fechas, 6 o 4, no recuerdo, me fui con mucha vergüenza. Como profesional me fui con vergüenza. Y seguramente todos nos pasó lo mismo, porque uno quiere ganar. Pero habíamos conseguido un objetivo, que era clasificar a la Libertadores, que pareciera que es lo que corresponde. Entonces ahora, que llevábamos 5 jogos, yo sentía vergüenza. Pero hay que trabajar, hay que aguantar las críticas, porque a veces las críticas, como dije, son infundadas y otras veces tienen lógica. En este caso, tienen lógica las críticas.
Tá aí, então, o Zubeldia falando sobre o que você perguntou de Fernando Diniz, Garrafa, e toda essa situação que acontece. Agora a situação muda um pouquinho, porque o São Paulo não só jogou bem, como garantiu essa classificação em primeiro lugar e vai defender a vaga para a semifinal em casa. O que eu tenho de informação para você é o seguinte, as quartas de final é um jogo decisivo para o São Paulo, tanto para o clube, na questão do calendário e tudo mais, quanto para a continuidade do trabalho do Zubeldia. Dentro do clube, existe uma ala que gosta muito do trabalho do Fernando Diniz. Não foram iniciadas conversas, não tem conversas em andamento por conta desse problema com o Zubeldia nesses últimos 5 jogos, não é nada disso. Mas a gente sabe que ali dentro do clube tem pessoas que gostam do trabalho do treinador que está disponível no mercado, né? Então, o que eu tenho de informação é isso, não tem uma negociação em andamento, há um respeito pelo trabalho do Zubeldia, mas a gente sabe que o mercado, ele é muito volátil, ele é muito rápido, dinâmico, então, a depender de um resultado nas quartas de final, hoje aqui a gente pôde ver um respiro, uma sobrevida para o trabalho do Zubeldia, porque o time realmente jogou bem, o elenco parece muito fechado ali com o Zubeldia, o próprio elenco teve conversas ali para parar essas arestas dos últimos jogos e parece que deu certo, né? Então, a situação por hora é essa. Vamos esperar final de semana que vem para ver aí qual vai ser a situação do São Paulo daqui a 7 dias, viu, Garrafa? Legal, obrigado, Marina. Parabéns aí pelo trabalho, Marina, até agora lá em São Bernardo, voltando para casa. Miller, e este São Paulo, agora com rumores de que poderia sair o Zubeldia, mas é claro, tá classificado, não é o momento de sair, mas você conhece bastidores do Morumbi. E eu sou da seguinte tese, aonde há fumaça, há fogo. Você ouviu alguma coisa? Respeitando, foi a matéria... Essa notícia foi dada pela colega Joana de Assis, do Sport TV. Tá? Um beijão pra Joana. Rafa, eu vou responder assim. Qualquer nome que ventilar no Morumbi essa semana, qualquer nome de treinador, vai surgir as conspirações, favor e contra. Normal assim, coisa da bola isso. Mas o presidente, de maneira nenhuma, pensou em demitir o Zubeldia. Independente da má atuação do time nesses 5 jogos, né, sem vencer. Agora também tem que ir com ele até o fim do Paulistão, né, Miller? Claro, Não dá pra trocar agora, né, gente? Tem que esperar. Vocês acham que a permanência, vou até preservar o Sérgio, mas a permanência do técnico passa pela continuidade, pelo menos até uma ida final no Campeonato Paulista? Lembra que eu falei no passado, final do ano passado? Eu falei assim, o Paulistão é o limite pra ele. E aí, Fernando? O empate contra o Palmeiras, que ele mudou o esquema, que ele colocou 3 zagueiros e admitiu que o Palmeiras ia jogar em casa e ia pressionar, manteve o Zubeldia com uma sobrevida. E hoje ele fez a mesma coisa. Hoje ele colocou 3 zagueiros, soltou os 2 laterais, o Cedric e o Wendel, como alas, e deu muito certo. Ele mudou um esquema que estava dando errado, com o Igor Vinícius como lateral direito, com o Luciano voltando como meia, com o Caleri, que não vive um bom momento. E hoje ele teve mais uma sobrevida. Vai até o final do campeonato? Vai, certamente. Mas essa história que o Miller contou de técnicos que sempre estão rondando o Morumbi, vai continuar enquanto ele permanecer com determinadas convicções que ele tem. Os resultados vão colocar o Zubeldia ainda no comando do São Paulo. Hoje ele teve mais isso aí é antigo no futebol. A gente que está no futebol há tantas décadas, a gente sabe, quando acontece isso, é questão de tempo. Pode não ser agora, mas vai ser daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. O desenho foi igual no passado. Já tá exatamente. No primeiro deslize. Né? Michele falou bem, já tá na frigideira. Já acendeu o fogo. Uma primeira sequência de maus resultados do Processo. São Paulo, ele vai cair. E quanto mais o presidente faz postagem ao lado dele, como se estivesse tudo bem, aí mais um indício de que ele vai cair na primeira oportunidade. Não tem jeito. E a hora que o presidente garantir que ele fica aí... Ô Sérgio, quando o treinador, obviamente hoje, né, é tudo muito rápido. A gente fala ali, já viraliza e tal, aquela coisa toda. É óbvio que chegou no ouvido dele a história do Diniz, né? Chegou. Quando chega para o treinador, não estou falando do Zubeldia, quando chega para o treinador esse tipo de informação e ele está numa fase decisiva, o time está classificado, tem um jogo pegado com o Novo Horizontino que o ano passado eliminou São Paulo. Né? Isso pode ter algum reflexo no trabalho do Zubeldia já para a partida do próximo final de semana? Eu acho que é muito importante o que acontece internamente, né? Da conversa franca do presidente, do diretor de futebol, para que o treinador tenha tranquilidade para esse momento importante. Se não tem essa conversa, se não tem uma conversa do presidente com o treinador, fica uma pulguinha atrás da orelha e acaba atrapalhando um pouquinho, sim, neste momento importante do São Paulo. Assim como o jogador, em certos momentos da carreira, não é jogador, na fase,
fica meio sem confiança, vê que ele não está bem numa fase legal, acontece com o treinador também. Qualquer treinador passa por esse momento. O Zubeldia viu que o momento dele não estava bom. Aí o treinador também fica um pouco sem confiança, fica meio assim, tá? Tanto é que ele reconhece. Olha, é vergonhoso esse momento que a gente está passando. Você acredita ainda no trabalho do Zubeldia, Não. Vini? Não. Você entende que na primeira oportunidade você não vai trocar com o cara? Eu acho que o time tá pontuando porque o time do São Paulo é bom. Tem o Lucas que é decisivo. E os jogadores estavam se cobrando também. Né? Exatamente. Isso aí. Mas eu não acredito no trabalho dele. Eu acho que, como eu disse, se ele não ganhar o Paulistão, ele cai. Não, e tem outra coisa, né? Como o próprio Fernando mencionou, quando o treinador reconhece que a formação justa, aquilo que ele achava que ia ser ideal para o início, não é, muda, ele mudou. Então tem que mudar, não tem que fazer pro jogador, ah não, o Luciano tem que jogar. Não é que o Luciano tem que jogar. O Luciano tem que jogar na posição que ele vai render pro time. Hoje, o Lucas, ele é um jogador que você precisa deixar ele livre. Claro. É um jogador que você não pode ficar falando pra ele, volta pra marcar, Claro, Lucas. e o Oscar também. E o Oscar São também. matam os dois. São esses jogos, então você tem que E deixar. quem marca esses nesse time, então? Você tem que deixar dois sem marcar, ou Sérgio? Rafa, isso é uma outra coisa. Tá bem posicionado, já tá marcando. O time tá bem posicionado, já está marcando. Tá. Fecha espaço. Não vou ficar dando aqui, pô, Fecha tem um treinador espaço, aqui, então eu vou respeitar o jogador. Tá? O São Paulo pode ter um problema sério agora. A Marina citou, o Pablo Maia teve uma lesão grave. Ele saiu chorando. Ele ficou ali no banco de reservas com os jogadores olhando, assustado para ele. De novo, né, Pablo Maia? E é uma lesão que amanhã pode ter um exame, infelizmente. Agora uma notícia tornozelo. pior. Agora. Falando, Garrafa, falando de formação, quando que o Zubeldia trabalhou com 3 zagueiros desde quando ele chegou no São Paulo? 2 vezes, né? Agora, contra o Palmeiras e hoje. Assim, a convicção do Zubeldia não é essa. Claro que não. Esquece. Ele tá mudando porque ele tá se sentindo pressionado. Lógico. A mudar para buscar uma situação. Inocente, Ele tem o Ferrarese, ele põe de lateral. Ele não põe nem como zagueiro. Os grandes momentos do São Paulo, quando o Muricy foi treinador, o São Paulo jogava como? 3 zagueiros. O Muricy sentou com ele e falou: meu filho, vem cá. Vamos botar 3 zagueiros, que é a cara do São Paulo. O São Paulo se dá bem com isso aqui. E ele foi um cara que escutou e a coisa deu resultado. Agora ele vai ter que refletir. Ou ele vai levar o que ele tem como convicção, que é jogar com linha de 4, ou ele vai trabalhar dessa maneira e tirar alguns jogadores, porque não vai dar para jogar com uma linha de 3, num 3-4-3, com o Oscar, com o Lucas, com o Luciano. Ele vai ter que agora abrir mão de algum desses jogadores. Quando o time grande não mata, ele vai. Aí entendeu? sim. Sabe o que acontece, Garrafa? Um treinador, ele tem que ter sensibilidade, assim como qualquer jogador. E o Zubeldia não teve sensibilidade contra o Palmeiras. Ele podia ver que o Palmeiras não estava no momento bom lá no Allianz Parque. Entrasse com o time titular, entrasse sem 3 zagueiros, ele poderia até ter vencido o jogo. Mas como ele entrou para não perder, por isso que o São Paulo... Mas você pode ser técnico do São Paulo e entrar, imaginar, eu vou entrar contra o Palmeiras para não perder? Não. Você não está classificado. Então, é o São Paulo, gente. Mas é o que eu tô te falando, ele entrou para não perder. Ele entrou com medo. O São Paulo jogou como time pequeno. É isso que eu tô falando. Tanto é que quando o Lucas entra, quase faz um gol. Eu tô dizendo que ele não aproveitou o mau momento do Palmeiras, que estava no campeonato, para ele vencer aquele jogo mesmo fora de casa, na casa do Palmeiras. Ele não quis saber disso. Ele entrou retrancado, defendendo o resultado. E o São Paulo não joga assim. Eu vou falar uma coisa aqui, né? Eu tenho liberdade para falar com o Sérgio sobre isso. E é assim, teve técnico estrangeiro aqui muito bom. Teve muito técnico estrangeiro ruim. E não estou defendendo o Sérgio Soares, não precisa de defesa de ninguém. Só acho o Sérgio Soares um profundo conhecedor de futebol. É um cara que já fez vários bons trabalhos. Eu não vejo nunca o nome do Sérgio ser vinculado aí em possibilidades. E não é pelo trabalho, pela qualidade do trabalho do Sérgio que eu conheço. Tá? E como jogador tem a sua história e como técnico também. E nós temos hoje, vou tocar no assunto delicado, fazer uma pergunta para o Sérgio e acho que é importante ele responder isso. A gente tem um técnico negro aqui no Brasil, em destaque, o Roger Machado. Né? Machado. Existe, né, preconceito em relação a técnico negro no futebol brasileiro, Sérgio? Eu respondo isso o seguinte, Garrafa, a sociedade ela é preconceituosa. E o futebol faz parte da sociedade. Então tem preconceito, sim. Eu já escutei que um amigo meu, não vou falar aqui, falou: Sérgio, você não chegou nos grandes times, no top 12 do futebol brasileiro, porque você é preto. Eu falei, Falei, não, eu vou continuar trabalhando para poder chegar, eu me capacitei,
eu busquei conhecimento, continuo dentro desta linha para ter uma oportunidade, né, num dos grandes clubes do futebol brasileiro. O que acontece que hoje o futebol, né, você está priorizando o treinador estrangeiro. Né, e, consequentemente, nós, treinadores, você falou só do Roger, realmente só tem um Roger na Série A do Campeonato Brasileiro. Né, então, nós vivemos numa sociedade preconceituosa, racista, sim. Né, no futebol também tem. Eu não estou ainda, talvez é por isso, mas não é isso que vai diminuir a minha capacidade, o meu desejo, a minha luta de chegar onde eu quero chegar, né? De estar dirigindo o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, o Santos, esses grandes clubes do futebol brasileiro. Eu falo isso assim com muita tranquilidade, porque toda vez que tem a oportunidade de a gente ter o Sérgio aqui na bancada, é uma satisfação enorme, porque o Sérgio ele não se omite, né? O Sérgio ele tem opiniões, ele sabe o que está falando e a gente vê que a coisa às vezes não flui como deveria fluir, a gente vê muita coisa errada no futebol, então não podia me furtar de fazer essa pergunta ao Sérgio, que é um baita profissional. Repito, o Sérgio não precisa de advogado, tá? O Sérgio faz o seu trabalho, é estudioso. Quem não conhece a carreira do Sérgio, que pesquise e vai saber o que esse moço trabalha e os trabalhos que ele fez. Então, Rafa, era só isso para colocar. Pois não, no próprio Paulo... Bayern de Munique, hoje nós temos o primeiro treinador negro, que é o Vicente Kompany. Então, o pessoal fala assim, pô, e o alemão é racista? Eu falei, não. A mesma coisa que acontece na Alemanha aqui, o mesmo racismo que tem lá, tem aqui. Então as pessoas ficam, não, porque lá tem mais. Não, aqui tem bem, aqui também tem. Sim. E tem muito sim. Tem muito sim. No meio do futebol tem muito racismo sim. Então o jogador de futebol tem que ser pobre. Tem que comer. Ah, não, você jogou, você veio da favela? Meus amigos, do André Silva, que para muitos e muitos de vocês comentam aqui, saibam vocês que eu leio todos os comentários. Vocês podem entrar em qualquer vídeo aí que todos os comentários têm um coraçãozinho meu. Então eu leio todos os comentários e não é de hoje que muita gente vem pedindo a titularidade do André Silva, vem pedindo que o Caleri vá para o banco, o André Silva tá pedindo passagem. E eu confesso que talvez com esse sistema de 3 zagueiros, o André Silva seja uma melhor opção do que o Caleri. O Caleri, para o sistema com a linha de 4-4-2-3-1, ele se torna muito importante, porque quando o São Paulo não tem a bola, ou quando o São Paulo vai rifar essa bola, o Caleri ele consegue fazer pivô e ganhar bolas que o André Silva não consegue. O André Silva e Caleri, a primeira coisa que a gente tem que entender é que eles têm características diferentes. O Caleri é um centroavantão pesado, que faz pivô, o cara que fica dentro da área e tenta se virar lá dentro. O André Silva não é não é pesadão, não é um cara que faz o pivô tão bem quanto o Caleri, mas em compensação é um cara mais rápido, mais móvel, mais ágil. É um cara que, se eu não me engano, ele é até maior que o Caleri em altura, então tem uma boa impulsão, e ele, talvez com esse sistema de 3 zagueiros, ele seja um cara que aproveite melhor os espaços, tanto criando espaços com movimentações, quanto aproveitando espaços para enfiadas de bola do Lucas, para enfiadas de bola do Oscar, para enfiadas de bola dos próprios alas, né, na passagem dos alas. Hoje ele foi muito participativo, a gente sempre vê, quando ele vem receber essa bola, é diferente, né? Quando ele vem receber essa bola de costas, ele é aquele cara que a bola vem, ele tá sempre longe do marcador, 2 passos, porque ele é mais rápido que o Caleri. Então ele dá tempo dele dominar essa bola e dar um tapa, ou ele dá um tapa de primeira. O Caleri é diferente. O Caleri gosta que o marcador encosta nele, abra ali a capa do Batman, faz o pivô de sentir o marcador nas costas para ele fazer o pivô, para ele ter o ponto de referência. São características diferentes. Então talvez o André Silva, para essa formação com 3 zagueiros, seja melhor para o time do que o Caleri. Mas aí eu ainda acho que o Caleri, para a formação com a linha de 4, ele é melhor que o André Silva, por conta da saída de bola do São Paulo, por conta das funções que o Caleri faz com e sem bola. O pivô do Caleri, ele segura muito a marcação para dar tempo do time sair de trás, né? E talvez
isso não seja tanta característica, talvez não, né? Com certeza essa não é a característica do André Silva. Ele é um cara que precisa muito mais dos meias, dos pontas, dos alas. E é por isso que eu acho que ele se dá melhor com essa formação de 3 zagueiros. Tem mais gente criando para ele, né? Do meio para frente tem muita gente se movimentando, tem muita coisa acontecendo e ele acaba gerando e aproveitando bem os espaços. São Paulo hoje que fez um jogo bem seguro, gostei muito da atuação do Oscar, gostei muito da estreia do Wendel. O Wendel demonstrou ser um lateral bem seguro, acabou cansando, tá voltando à forma física, é normal. Mas gostei muito da estreia do Wendel, se mostrou ali um lateral bem seguro e bem técnico. O Cedric também cada vez mais demonstra que, se bem que não é tão difícil ser melhor que o Igor Vinícius, né, gente? Assim, cá entre nós, o Igor Vinícius, a gente tá com ele há tantos anos. Quem foram os substitutos do Igor Vinícius? Todo poderoso Raí Ramos. Até o Moreira, pra mim, jogava mais que o Igor Vinícius, porém, o menino nunca tava bem, sempre tava lesionado. Então, não é tão difícil pro Cedric tomar a titularidade do Igor Vinícius. Cedric é um cara de Europa, tem entendimento europeu de jogo, é um cara que tem a técnica rebuscada. Às vezes até não chega tanto no fundo quanto o Igor Vinícius, mas quando chega, consegue jogar a bola dentro da área. Às vezes ele breca, dá o passe atrás. As jogadas que saem pelo lado direito com o Cedric sempre são jogadas mais bem trabalhadas do que com o Igor Vinícius, que ele simplesmente joga a bola na área de qualquer jeito. Então talvez o Zubeldia esteja começando a entender e a encaixar esse time. Quem sabe a gente vai poder ver o São Paulo aí com 3 zagueiros, né? Nós São Paulinos que temos boas recordações com 3 zagueiros na época do Muricy. Quem sabe o Zubeldia vai começar a implementar. Eu gosto, acho que Arboleda, Ferrarese e Alan Franco seriam uma boa trinca de zagueiros. Eu gosto muito do Ferrarese, apesar do Zubeldia gostar mais dele como lateral. Eu gosto do Ferrarese como zagueiro. O Arboleda sendo esse zagueiro central ali, bola aérea, o São Paulo fica quase imbatível. E o Alan Franco, que vem sendo o melhor zagueiro do São Paulo aí já há bastante tempo, né? Vem tendo bons níveis de atuação, se bem, mas eu acho que o Zubeldia, ele gosta muito desse tal de Juan Tressoldi. Eu acho ele um zagueiro ok. Pra mim, o Ferrarese, o Alan Franco e o Arboleda são melhores que o Juan. Mas estamos aí. 3 zagueiros, essa nova formação, a gente tem que entender se o Zubeldia vai manter essa formação ou se ele foi só algo casual por conta de poupar e preservar jogadores por conta de cartão amarelo, sequência de jogos. Temos que ver o que o Zubeldia está tramando para esse time do São Paulo. Quem sabe seja um início de mudança. Eu já falei aqui várias vezes, esse time do São Paulo, ele é um time melhor do que o do ano passado. Ele pode ter menos peças, mas em qualidade técnica é um time melhor. Você tem a chegada do Lucas, você tem a chegada do Oscar, você tem a volta do Ferreirinha de lesão, a volta do Alisson e do Pablo Maia. Pablo Maia que saiu machucado hoje. Torcer para que não tenha sido nada sério, só uma torçãozinha ali. Você tem a chegada dos laterais, os 2 laterais esquerdos e o Cedric para resolver essas posições que eram tão carentes no São Paulo. Tem o Rian Francisco na base. Esse time do São Paulo, eu digo e repito, pode ser um time que corre menos do que no ano passado. Não tem o Rato, não tem o Nestor, não tem o Michel Araújo, pá. Pode ser um time que corre menos, mas é um time que joga mais. E o Zubeldia tem que fazer esse time jogar futebol. Esse time ele tem capacidade de jogar futebol, não ficar fazendo um jogo feio, um jogo de 1-0, um time de jogar futebol, de efetuar um futebol mais vistoso. É isso que eu desejo pro meu São Paulo. Deixe a sua opinião, seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!